involuntário, inesperado. Aí deu mais força ainda no meu campo. Daí foi muito legal. E assim começou a acontecer a série. Nós fizemos uma prova de 200, fiz uma de 300, aí viajei para a Espanha, em 2007. Em 2007 a série foi completa? Foi, né, que o Davi participou? Foi lá depois. Todas as séries do Audax Paraná até hoje foram completas. Então você viajou para... Eu juntei tudo pra caramba, né? Começaram já fazendo a série. Tem gente que também foi lá, você só faz 200. E em 2007 então você estava no 200, 300? Fizemos duas provas de 200, uma de 300 e daí eu viajei. Aí quem foi encarregado foi o Vandré. E no início para preparar todo o projeto, para mandar para frente, isso foi o pessoal com você? Eu fiz sozinho, não tive apoio de ninguém, não tinha patrocinadores, não tinha nada. Foi uma coisa assim, fazendo peito na raça. Né? E foi maravilhoso, não me arrependo de nada disso. E quantos inscritos tinha na primeira prova? Você lembra? Olha, Alguma coisa? entre as duas provas, devemos ter tido as duas de 200, foram muito próximo de 200 participantes. Somando as duas. Né? Somando as duas. Tivemos 140 no primeiro, mas passou de 200, na verdade. 100 e poucos no segundo. 230, 240 participantes. Pô, legal. E você lembra de alguma curiosidade? Houveram coisas assim na segunda prova de 200, por exemplo. Faltavam uns 30 minutos para encerrar a prova e tinha gente na estrada, estava escuro, né? Porque a prova foi no mês de abril e naquele ano fez muito frio. E nós tínhamos uma van locada e o reboque, o papabike na van foi por vocês vão atrás, né? Vamos ver onde é que está as pessoas. Tinham 13 que faltavam chegar. Aí fui achando, o pessoal já estava próximo, porque era fim de prova, era Curitiba, Ponta Curitiba, e faltava um cara. E eu não sabia quem era o cara até então. E daí... Fora esses 13, mais um estava perdido? Não, eu achei 12 e faltava um. Ah, tá. E eu não sabia quem era o cara, não consegui identificar. Daí peguei o 12º que eu achei e falei, pô, tem mais alguém para trás? Eu achei o cara em Campo Largo, para cá um pouco de Campo Largo. Ele falou, tem um boliviano, não tinha um boliviano inscrito, tinha um grande alemão, uma grande pessoa que eu respeito muito, chama-se Elias Benavides, que ele é dominicano, da República Dominicana. Ele falou, tem um boliviano lá para trás, mas o cara tá mal. Aí eu fui até São Luís do Coronel, voltei e não consegui achar o cara. Fui achar o cara próximo do posto da Polícia Rodoviária aqui da Copel, na entrada de Curitiba. São Paulo, você olhava pro cara, dava vontade de chorar. Porque o cara, ele não conseguia, sabe quando deve ter pedalado sozinho muito tempo, fazendo um esforço além do que ele conseguia. Eu me identifiquei muito porque em 2005 eu também sofri pra caramba, assim, errei o caminho. Então a história dele bateu comigo. Daí eu parei e falei, porra Elias, eu não aguento mais, vou parar. Você vai parar o 10 cacete, quilômetros. você vai parar o cacete. Pus a mão na barriga dele e falei, inspira e empurra. Ele estava com a respiração curta, assim, não aerava. E isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Né? Eu empurra minha mão para frente, com a respiração, empurra o estômago para frente. Ele começou a fazer se acalme. Falei, seu filho da puta, você pedalou o dia inteiro e vai se render agora por causa de 10 quilômetros? Eu não vou deixar. Aí eu fiz uma coisa absolutamente irregular, que agora pode ser falado, na época eu não omiti. Eu peguei, como eu estava com o reboque atrás, e eu tinha largado aquela prova, daí tem um outro lance interessante para contar. Tinha a bicicleta da Celsius, a minha esposa, estava no reboque. Eu peguei, tirei a bicicleta do reboque e falei,
sobe nessa porra dessa bicicleta, eu vou pedalar do teu lado e você vai chegar, nem que seja de arrasto. Eu sabia que dava tempo. Daí comecei a pedalar do lado dele, isso é absolutamente irregular, né, cara? Mas do lado não... Você não tá dando vácuo? Eu fui, bem dizer, puxando o cara psicologicamente. Né? Mas essas coisas, perto de outras coisas que eu vi acontecendo, que me decepcionaram profundamente, isso não é nada. É, acho que foi menos, não é nada. Não é nada perto do que eu vi. Bom, daí eu comecei a gritar, vamos lá, Inês, vamos chegar, incentivando ele. Cara, esse camarada começou a se reavivar, e começou a puxar, falei, é isso aí, vamos lá. Pô, parecia dois loucos gritando naquele trecho ali, e pedalando e a van acompanhando, e daí começou a juntar o cara da Randonnée que estava fiscalizando, um grande cara, foi fechando aquela entrada para Santa Felicidade, ele falou, porra, cara, foi um show, assim. Chegou na frente do Suns Club, naquela curvinha do Barigui, ali fechava os 200. Eu parei e falei, Elias, me dá um abraço, acabou, você está brevetado, tinha uns 5, 10 minutos aí. Eu, não senhor, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou até o fim. Porra, cara, isso é o espírito do Audax, entende? E daí, porra, me emocionei, chorei, porra, foi ele chorando. Porra, imagina você. Cara, foi uma emoção enorme. Outro fato curioso, nesse mesmo brevet, eu larguei e a Celso Nunes largou junto comigo, a gente ia fazer. Pô, chegou adiante, um pouquinho antes de Vila Velha, eu vi o que o cara estava fazendo. Cara sem colete, refletivo, que é obrigatório, de dia ou de noite, né? Eu peguei o rádio, estava com o rádio, chamei o cara da van, pus a bicicleta na van, vamos lá, vamos desclassificar esse cara. Cheguei lá, vai buscar desclassificado. Por quem é você? Eu sou o diretor da prova. Daí que me lembrei que eu não era o diretor da prova. Eu estava participando da prova. O que já aconteceu? Nem consegui excluir o cara e eu me excluí. Foi muito gozado. O cara falou, quem é você? Cagada. Mas é aquela coisa de querer fazer certo. Eu me esqueci completamente. O cara estava pegando vácuo, alguma coisa assim que estava irregular. Eu falei, quem é você? Eu falei, pô, sou o diretor da prova. Eu falei, não, você está participando da prova. E que mais? Teve um cara que eu bandeirei um minuto antes de esgotar o tempo na estrada, cara. Um esperto comprou uma bermuda nova e estreou a bermuda nova na prova, uma prova de 200 km. Lógico, ficou com a bunda e caiu de vida. E tem tanta coisa, cara, tantas histórias assim. Já mais recentemente na série 2010, que foi a última que eu fiz. Acordei 3 vezes na contramão, acordei dirigindo. Coisas assim, tem um monte de coisas que acontecendo. Mas dessas coisas todas, cara, disso tudo que aconteceu, dessa luta para trazer, eu guardo boas lembranças de grandes pessoas. Você chegar naquela prova de 2009, né? De chinelo, cara. Tenho guardado até hoje o print screen lá dando um show, um monte de gente. Pô, sabe, muita gente, muito triatleta que foi injuriado com aquilo. Porra, como é que você põe uma foto daquela, o cara de chinelo, até pegou mal. Pegou mal por quê, porra? Aprenda a pedalar fora. Pronto. Pegou mal, os caras ficaram atrás. Porra, o cara com uma calóide, sabe uma calóide, né? Não, era uma Volare. O quadro era Volare. Porra, foi muito gozado. Eu pus a foto com um círculo em cima. Porra, cara, muita gente foi injuriada. Né? Mas, pô, vaidade, cara, vaidade come as pessoas.
Vaidade consome as pessoas, se transforma terrivelmente.